Fala, Fia, mais um vídeo aí no canal. Vamos falar de dois assuntos aí rapidão, tá? Só pra deixar claro também o que eu acho aí dessas situações. Já tá, não tá tão fresco assim, é notícia de ontem, né? Mas só pra passar aí uma opinião sobre. Primeiro sobre a decisão da Copa do Brasil, né? Foi definido os mandos. O primeiro mando vai ser na Neoquímica Arena, dia 12 de outubro. E uma semana depois a volta no Maracanã, dia 19 de outubro, né? Ou seja, a decisão da Copa do Brasil vai ser no Maracanã, vai ser no mando do Flamengo, né? Um índice curioso, cara, uma situação curiosa, é que os três títulos do Corinthians na Copa do Brasil, todos eles foram decididos fora de casa, tá? Em 95 a gente decidiu a final, a decisiva, né? A volta no Olímpico contra o Grêmio. Naquela oportunidade a gente venceu os dois jogos. Contra o Brasiliense em 2002 também, foi lá no Distrito Federal, o jogo de volta. A gente venceu na ida e empatou na volta. E em 2009, né, contra o Inter, a gente venceu no Pacaembu e na volta no Beira-Rio, empate por 2-2, fez a gente ser tricampeão da Copa do Brasil, né, cara? Ou seja, pra quem é supersticioso, né, e enfim, eu também vou levar em consideração que eu sou, é um índice interessante, né? Se você for ver, em 2018 mesmo a gente acabou perdendo o título pro Cruzeiro jogando em casa, né? Então, é, tirando a parte do futebol mesmo, de chances e tudo mais, também tem essa questão da superstição. O Corinthians vai decidir fora de casa contra o Flamengo, né? Agora trazendo um pouquinho mais pra realidade, como é que se desenha isso, né? Eu peguei aqui a tabela de jogos do Corinthians. O Corinthians aí vai ter 10 dias, né? Já tá contando já, né? Após o jogo contra o América, né? Vai dar 10 dias até pegar o Atlético Goianiense jogando em casa. É na quarta-feira que vem, ó. Dia 28/9. Hoje é dia 21. Pega o Goianiense em casa. Aí na mesma semana, dia 1º de outubro, no sábado, pega o Cuiabá, também joga em casa. Ou seja, esses dois jogos, por mais que estejam colados, pelos 10 dias de treino, enfim, descanso que o Corinthians vai ter, eu acho que dá pro Corinthians se concentrar friamente e vencer esses dois jogos, principalmente porque não vai ter viagem, né? São dois jogos em casa contra equipes do Z4, né? E depois você viaja contra o Juventude, lanterninha aí, dia 4 de outubro, numa terça-feira, 4 dias também depois. Já uma viagem fora de casa. Então, assim, esses três jogos aqui, e principalmente esses dois em casa, é fundamental que o Corinthians vença. O Corinthians vem numa sequência muito ruim, né, no Campeonato Brasileiro, acabou deixando o G4. E a Copa do Brasil ainda não está definida, né? A gente não é campeão da Copa do Brasil, né? Então a gente vai jogar, pode ser, é uma chance de título. Eu sei que tem que ter total foco nessa competição, mas tem muitos jogos até lá. Então esses três jogos aqui eu acho que dá pra vencer, cara. Eu faria uma força-tarefa, né? E depois, 8/10, ó, o Corinthians pega o Atlético Paranaense em casa. Esse jogo, em outra situação, ele seria muito importante, né? Porque o Atlético tá brigando com a gente ali, ponta a ponta ali pelo G4 também. Mas eu acho que se o Corinthians conseguir vencer essas três partidas, projetando aqui, né? Seria muito interessante. Contra o Atlético Paranaense a gente pode até colocar um time B. E assim, cara, por mais que não vença as três partidas, vai ter que colocar, porque 4 dias depois vai pegar o Flamengo. Também o Corinthians joga em casa, né? Como eu disse, a final número 1, dia 12/10. Nesse meio tempo, o Corinthians viaja a Goiânia para pegar o Goiás. Isso aqui certeza que vai ser time B também, porque tem a volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Cara, o que eu acho? Foco total nesses dois jogos, com certeza. Eu acho que dá pra ir com o time principal esses três jogos antes. Ou pelo menos com força máxima mental, né? Até naquele revezamento do Vitor Pereira. Mesmo que ele coloque os reservas no segundo tempo, a gente tem que buscar a vitória a todo custo. Precisaria fazer pelo menos um 7 desses 9 pontos aí, seria interessante, né? Enfim, agora falando sobre a final em si. Eu confesso que eu acho que eu prefiro, cara, que o Corinthians faça a final número 1 em São Paulo, tá? Eu acho que se o Corinthians conseguir levar qualquer tipo de resultado positivo, cara, assim como na Libertadores, ou até um empate neutro, né, um empate, né, então um resultado neutro, para levar totalmente a decisão pra lá, seria legal, cara. Então, assim, para passar a responsabilidade pro outro lado, o Corinthians, por mais que a final iguale as coisas, eu ainda acho que o Flamengo é super favorito. Então acho que é interessante essa final, primeiro jogo em São Paulo. Fazer um mando de campo, Corinthians focadinho. Talvez o Corinthians dê uma engrenada nesses três jogos aí que eu falei. No quarto, poupa contra o Atlético Paranaense.
E, enfim, vem extremamente focado para pegar o Flamengo, né? Com as peças redondinhas. O Vitor Pereira tem 10 dias aí de descanso e treino para sua equipe. Talvez faça diferença. Ele sempre fala que é um técnico de treino, né? Ele soltou nas últimas coletivas dele de que a melhora do a melhora do seu time não foi por acaso, é porque os caras estão se encaixando. O próprio Yuri Alberto ele citou várias vezes, né? Então eu espero que a gente chegue voando nesse jogo de ida e que a gente tenha alguma chance, né? Se a gente conseguir fazer um grande jogo em São Paulo, levar uma vantagem pro Rio de Janeiro, seria magnífico, né, cara? Outra coisa importante, o Duílio disse que a carga dessa vez não vai ser por número, né? Pô, 4 mil lá, 4 mil aqui. Vai ser por porcentagem, igual foi Corinthians e Fluminense. Cara, o Duílio foi muito burro na Libertadores, né? Não sei que tipo de acordo foi aquele, que foi por número de lugares e não por porcentagem. Se fosse o mesmo tamanho do estádio, beleza. Mas, pô, o estádio cabe 90 mil pessoas, o outro cabe 45. Que merda de conta é essa, né? Uma notícia interessante. Isso aqui só foi um plus que eu lembrei que eu vi aqui agora, né? Vamos ver se ele vai cumprir com essa promessa, né? E outra coisa também falando da final, eu vi uma notícia no UOL agora há pouquinho. Agora há pouquinho não, foi ontem que saiu também outros veículos de comunicação, de que o Arrascaeta convive com uma pubalgia, né? Uma dor aqui perto das pernas aqui, né? Perto da região ali das genitais, né? E, enfim, eu tava vendo ali que nesse segundo semestre o Arrascaeta jogou poucos jogos, eu não sabia desse detalhe, parece que foi 4 ou 5 jogos, né? Lembrando que o segundo semestre se inicia em julho. E acho que na verdade ele jogou mais jogos, porém terminar foram poucos, né? E muitos jogos ele foi poupado, né? Vamos ver se agrava essa lesão. Gente, não tô torcendo pro cara se machucar, não é isso. Mas é que assim, vendo na ótica na ótica do Corinthians, né? O Arrascaeta não jogando seria um plus muito bom pro Corinthians, como eu disse naquele vídeo que eu disse sobre o que eu acho da final, vendo o Fla-Flu também. Cara, Everton Ribeiro e Arrascaeta são as chaves. Não é que os outros jogadores do Flamengo não possam decidir, podem. Só que são situações muito peculiares. E esses caras conseguem fazer coisas muito além de ser partes criativas do time, né? Às vezes você tem um ponta muito, muito bom no time, mas você fazendo uma força-tarefa você consegue minar ele, né? Agora, um meia criativo é muito difícil de você tirar ele do jogo, até com marcação especial e tudo mais. Então, assim, se o Arrascaeta tiver meia bomba, eu acho que o Corinthians tem muito mais chances de conseguir ter maior chance e maior sorte nessa grande final, né? Vamos ver, ele foi convocado para a seleção uruguaia, parece que o Flamengo aí fez mandou lá um checklist aí do que fazer com a Arrascaeta lá pros uruguaios, né? Então vamos ver como é que eles se comportam aí, como é que ele consegue suportar essa carga de jogos, né? Lembrando que o Flamengo até agora parece que jogou todos os jogos que eram possíveis de 2022, né? Irá jogar, né? Porque tinha chegado na final do estadual deles lá, jogou a Supercopa, o Brasileirão se joga todas as partidas, né? Chegou na decisão da Copa Libertadores e também na decisão da Copa do Brasil, ou seja, vai estar com um número de jogos muito grande. Mas é isso mesmo, né? Os caras fizeram um elenco desse tamanho, era pra acontecer isso mesmo, né? Vamos lá, né? Pra chorar também não, né? É isso aí, fiel. Deixa o like no vídeo se gostaram ou não, dá o dislike. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E vai Corinthians!